Olá! A chegada de um bebê é um momento incrível, mas a gente sabe que para quem tem um gato em casa, às vezes surge aquela preocupação, aquele mito antigo, né? Bom, essa análise é exatamente para isso, para a gente respirar fundo e entender os fatos. Vamos desvendar juntos um dos maiores medos de quem está grávida e ama seu felino. E vamos começar com a melhor notícia de todas, que é um consenso entre veterinários e especialistas. A mensagem é clara: pode relaxar, o gato fica. E agora a gente vai entender direitinho por que essa afirmação é tão segura. Tudo com base na ciência e em cuidados bem simples. Então, para a gente entender por que não precisa ter esse pânico todo, primeiro precisamos falar do pivô dessa história toda, a toxoplasmose. O que é isso, afinal? Como funciona? Vamos lá, vamos desvendar a ciência por trás dessa preocupação. No centro de tudo está esse parasita, o Toxoplasma gondii. E o fato é que, para a grande maioria das pessoas, ter contato com ele passa totalmente despercebido, sabe? Ou, no máximo, parece um resfriadinho bem leve. O corpo cria as defesas e a vida segue, sem complicação nenhuma. E aqui, olha, está o ponto que muda tudo. O grande perigo não é a toxoplasmose em si, mas sim pegar a infecção pela primeira vez bem durante a gestação. Se a pessoa já teve contato com o parasita antes de engravidar, o corpo já tem imunidade e o bebê está totalmente seguro. É só esse cenário específico que precisa de atenção. Certo. Então, ok, o risco existe nesse cenário específico, mas de onde ele vem? Por puro instinto, a culpa sempre cai no colo do gato. Só que as evidências mostram que o papel dele nessa história é muito, mas muito menor do que a gente imagina. Vamos entender essa engrenagem. Para que a transmissão aconteça a partir de um gato, pensa só, uma série de coisas bem improváveis precisa acontecer em sequência. Primeiro, o gato tem que se infectar. Depois, ele só libera os ovos do parasita nas fezes por um tempinho super curto, uns 15 dias, e geralmente uma vez só na vida inteira. E o mais importante, esses ovos precisam de dias no ambiente para só então se tornarem perigosos. E essa informação do passo 3 é a chave da solução, é a carta na manga. Se a caixinha de areia for limpa todo dia, os ovos são jogados fora muito antes de terem qualquer chance de se tornarem uma ameaça. A corrente se quebra aqui, de um jeito muito fácil. E tem mais notícia boa para tranquilizar de vez. As fontes são bem claras. Os ovos do parasita não ficam no pelo do gato. Ou seja, pode fazer carinho, pode abraçar. A toxoplasmose também não passa por arranhão, nem por mordida. O contato físico com o pet é seguro. Ok, então se o gato é um ator tão coadjuvante nessa história, quem são os protagonistas do risco afinal? De onde a maioria das infecções realmente vem? As fontes apontam para outros lugares, bem longe do nosso felino. Esse gráfico aqui é um soco no estômago desse mito. Olha só esses números. A imensa maioria dos casos vem, na verdade, do consumo de carne mal cozida e do contato com terra contaminada, tipo em hortas ou ao manusear vegetais que não foram bem lavados. As fezes do gato, olha lá, representam uma fração minúscula do risco total. Portanto, o ponto crucial é este. O foco da prevenção precisa mudar. Ele tem que sair do gato e entrar na cozinha e no jardim. É nesses lugares que os cuidados de higiene de verdade fazem a maior diferença. Certo. Agora que a gente já tem a informação, vamos ao que interessa, a parte prática. Como é que a gente transforma esse conhecimento em segurança no dia a dia? Vamos montar um plano de ação super simples para garantir uma gravidez tranquila, com o gato sempre por perto. Começando pela tarefa mais famosa, a caixa de areia. A regra de ouro é, se outra pessoa puder assumir a limpeza diária, ótimo. Se não der, não tem crise. É só usar luvas descartáveis e depois lavar bem as mãos com água e sabão. Problema resolvido. Agora na cozinha e no jardim, onde o risco é bem maior. As regras são simples e, na verdade, são coisas que a gente já deveria fazer sempre, né? Cozinhar muito bem as carnes, higienizar todas as frutas e verduras, lavar tudo que tocou em carne crua e, se for mexer na terra, usar luvas. São as medidas de maior impacto, com certeza. E para fechar o cerco contra o parasita, alguns cuidados com o próprio gato. A ideia aqui é impedir que ele se infecte. E como faz isso? Mantendo ele dentro de casa para evitar a caça e oferecendo só ração ou carne bem cozida. Nada de dieta com comida crua para ele. E se mesmo com tudo isso ainda ficar aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Existe uma ferramenta definitiva para ter tranquilidade total. Um passo final que o veterinário pode oferecer
É um exame de sangue bem simples, uma sorologia que funciona como um detetive do sistema imunológico do gato. Ele basicamente nos conta se o felino já teve algum contato com o parasita no passado. E essa informação, como a gente vai ver, é ouro puro. E aqui vem a grande virada, a parte que mais tranquiliza. Ao contrário do que a gente imagina, um resultado positivo é a melhor notícia que se pode ter. Isso significa que o gato já foi exposto, criou imunidade e não é mais uma fonte de contaminação. Já um resultado negativo significa que ele nunca teve contato, então aqueles cuidados para ele não se infectar se tornam ainda mais importantes. E as chances de receber essa boa notícia são bem altas, viu? As estimativas mostram que cerca de metade da população de gatos já foi exposta ao parasita em algum momento. Ou seja, existe uma probabilidade bem grande de que um gato de casa já seja imune e não represente mais risco nenhum. Em resumo, a conclusão dos especialistas é esta. Com medidas de higiene que são, na verdade, muito simples, é totalmente seguro manter e curtir o gato durante a gravidez. A ciência e o bom senso andam de mãos dadas com o amor pelo pet. E fica a reflexão final. Hoje, a informação clara derrubou um medo antigo e gigante. E isso faz a gente pensar: que outros mitos sobre nossos pets a gente acaba aceitando como verdade sem nem questionar? Fica aí a pergunta para a gente pensar.